Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da segunda-feira. Eu sou o Júnior, pastor e líder do movimento Radiação. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Paula, também líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. E esse aqui é o podcast da segunda-feira. E eu começo relembrando uma frase maravilhosa que eu amei da Clarice Lispector. A saudade é como a fome, só passa quando a gente come presença. É incrível, né? Aquela típica frase que eu li 2 vezes e já se tornou uma das minhas favoritas. E saudade. Esse foi o tema do encontro de sábado e que em algum momento, durante o período do isolamento social, nós sentimos de uma forma ou de outra. E a gente vai continuar falando aqui no podcast de hoje, relembrando os principais conceitos da reflexão do sábado, mas também trazendo um tópico que não foi abordado. Quer saber qual? Depois da vinheta. Júnior, no encontro do sábado, você usou o texto dos discípulos que encontram Jesus no meio do caminho depois que ele ressuscitou, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho sobre quais foram as bases desse texto que te ajudaram a definir a saudade, pra gente poder começar a nossa conversa aqui. Legal. Bom, primeiro o tema, né? Fome de presença, surge justamente da frase da Clarice Lispector. É mesmo? É, Foi a partir dela que vocês criaram o tema? foi. Eu estava conversando com um amigo que ajudou a gente a pensar nesse episódio, Uhum, e aí, com o Tom, né? E aí a gente comentou dessa frase e aí veio o tema, fome de presença. uhum, E a gente lembrou do texto de Emaús, dos discípulos no caminho de casa para Emaús, né? 11 uhum. quilômetros de distância entre Jerusalém e Emaús, e eles estão indo para lá num fim de tarde. E é incrível porque eles vão falar justamente disso, de saudade. Eles estão, assim, amedrontados, um pouco, assim, estupefatos com tudo que está acontecendo e sem Jesus. A Uhum. falta de Jesus é o grande motivador daquela conversa. E engraçado é que Jesus chega na conversa e eles ainda permanecem vivendo a questão da saudade ali. E é muito interessante perceber os conceitos por aquele ponto. Não, mas olha, é mais interessante ninguém reconhecer Jesus. É, Maria não reconhece Jesus, os outros não. discípulos não reconhecem Jesus. O que acontece, Júnior? Pois é, tem muitas teorias, algumas tentando tornar o mais natural possível. Essa de Emaús dizem não, né? Emaús fica a oeste de Jerusalém e eles estão caminhando no fim da tarde, portanto, aquele sol de pôr do sol na cara. Mas eu acho assim Ah, que essas explicações naturais é tudo para tentar naturalizar demais o texto. uhum. Eu penso que existe ali algo que realmente eles estão emocionalmente abalados, tem a dificuldade de Jesus já estava acreditar. transfigurado, não? Não, ele já está ressuscitado. Uhum. Mas eu acho que tem isso, a dificuldade de crer, porque Que é assim, verdade é, que parece. eles estão vivendo a história. Viver a história é muito difícil, né? Sim. É, para mim, eu ainda confesso que eu ainda não fechei nenhuma dessas explicações, porque se um bebê reconhece a voz da mãe, como é que essas pessoas não reconheceriam a voz de Jesus, né? Para mim, assim, é de uma, sei lá, não é difícil de compreender. Não vou entrar nesse assunto, não, esse não é o ponto de hoje, é só um tópico ainda que eu gostaria muito de conseguir pensar, estudar mais a respeito para encontrar e fechar esse Uhum. ponto que eu tenho, né? Mas você comentou que saudade é diálogo daquilo que falta. Isso foi o primeiro tópico, porque o texto começa justamente dizendo que eles estavam conversando sobre tudo o que havia acontecido. Eles estão falando da falta que Jesus está fazendo. É aquilo que quando alguém tá sentindo falta, você fala, puxa, aquela pessoa, né? Você já Isso. começa a recordar. É o que eu disse. Eu acho que esse texto ajuda a gente a definir que, dentre várias coisas, saudade é diálogo daquilo que falta. Aquilo que a gente conversa sobre o que a gente sente falta é muito presente nesse conceito da saudade. Porque saudade
Eu até usei um conceito da etimologia da palavra, e como o tempo ali é curto, às vezes fica uma má compreensão e tem uns espanhóis que assistem a gente e ficou uma situação meio depois que nem deu para explicar na hora, porque eu só soube depois também. Porque soledad em espanhol hoje está muito ligado à ideia da solidão. Solidão. É. E E a gente, estranhar, confesso que na hora eu recebi o WhatsApp e a gente foi conferir pra ver, uhum, gente, será que onde que a gente comeu bola, né? é estranhar, né? É Uhum. a tal de sentir falta, né? É. Palavra mais próxima. Mas ali, assiste a live lá. Na live eu falo que elas têm a mesma origem latina. É que não deu para desenvolver o conceito Sim. pelo tempo reduzido. Mas no latim a palavra é solitatem, eu não sei se fala assim, mas Uhum. é essa palavra que vai dar origem à soledad, que Uhum. vai dar origem à saudade, 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 que são as palavras que vão originando até chegar no termo saudade que a gente usa. Sim. Digo, inclusive na live, que no português foi a única língua que se desenvolveu a palavra saudade do jeito que ela é hoje. Uhum. Uma coisa assim dessa essa palavra que quase parece que só tem no português, mas ela não tem só no E você português. explicou que a origem dela é uma saudade da casa, né? Isso, Do lugar de origem. a ideia de solitário é saudade é falta do lugar de origem, da casa, do Uhum. mais. Por isso que eu considerei na reflexão, o sentimento mais profundo que habita um ser humano é essa vontade de voltar para a origem, voltar para casa. Agora, Júnior, tem outra palavra que também tem o mesmo significado e foi incrível porque quando eu estava estudando o tema da saudade e aí eu estava escutando, né, alguns psicólogos falando sobre isso, e a palavra que no grego representa a mesma coisa, você sabe qual é? Nostalgia. Eu achei incrível porque ele explica aqui, nostos, do nostalgia, né, do nosto, do início aí da palavra, é a volta ao lar, né, Sim, o retorno à casa. E algos é a dor, o anseio por algo. Ou seja, é o anseio, a vontade de voltar para casa. E a nostalgia, a gente sabe que ela pode ser ótima ou ela pode ser um tiro no pé, sim, né? essa definição de nostalgia, ela está muito conectada com o segundo ponto da reflexão de sábado, Uhum, que eu falei que saudade é uma cortina que muitas uhum. vezes impede a gente de ver a realidade. O texto ali, eles vão dizer para Jesus, porque Jesus chega na cena, né? E Sim, pergunta assim: do que vocês estão falando? né? Ah, como que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E por isso consideram que Jesus provavelmente é um turista, né? Que está de passagem. E Uhum. Jesus ainda pergunta: o O que quê? que aconteceu? E eles explicam. Nesse momento, eles vão dar um ponto de vista muito peculiar. E eu me apeguei justamente no ponto que também não dá para desenvolver muito, que eles vão explicando sobre Jesus, explicando, e eles falam assim: e ele ia fazer a redenção de Israel. E já é o terceiro dia e nada aconteceu. Ou seja, não fez, né? Isso. E aí Jesus fala assim: puxa, como vocês são demorados, são lentos para Uhum, entender o que os profetas, o que a palavra disse sobre Jesus. E ele uhum. explica por dois conceitos. Primeiro, porque ele fez. E segundo, que ele não fez só de Israel. Ele está operando a redenção de Sim. todo o universo. Quer dizer, mesmo depois de ter passado 3 anos do lado de Jesus, mesmo depois de acompanhar todo o ensino, ensinamentos, os conceitos, entender, passar pela morte, os discípulos continuam, além de, bom, tudo bem, né? Para quem não conseguiu reconhecer Jesus, não conseguir reconhecer a O estratégia conceito, né? macro É. da vinda de Jesus na Terra, então tudo bem, agora eu entendo completamente, no meu entender mesmo. Agora, Júnior, aqui eu volto para o ponto da nostalgia. E eu quero trazer um ponto novo para a discussão, porque facilmente saudade ele pode se tornar saudosismo e aí virar algo tóxico. Sim, Mas aí você pode estar pensando assim, tá, saudosismo geralmente é aquela coisa quentinha no coração, né? Geralmente traz um sentimento bom.
E isso é verdade, ela traz lembranças boas mesmo, mas não deixa de ser verdade que quando ela paralisa a gente no passado, ela nos impede de reagir e continuar o futuro, né? Sim, Porque nostalgia geralmente está associado quando as pessoas experimentam uma situação ruim, ou seja, você está vivendo agora, no presente, uma situação que você não gostaria. Esses dias mesmo eu me lembrei, eu fui sozinha no mercado e falei, cara, que delícia que era vir no mercado com os meus filhos. E apesar deles ficarem me pedindo para comprar 1 milhão de coisas, você sabe, eu não gostava de ir ao mercado sozinha, uhum, né? Eu sempre gostei de levar a família toda. Então, vamos pensar aqui na nostalgia. Tá acontecendo isso de ruim. Puxa, eu tô aqui, pô, eu tô tendo que ir sozinha. É um sentimento ruim que tá gerando em mim. A minha mente naturalmente me leva a a, a lembrar. lembrar de quando era bom. E aí o problema é quando você não sai disso. Isso, Mais, esse é o problema. né? Quando você fica preso ao passado e o passado você fica aprisionado no passado e Uhum. nada do presente ou do que está por vir é legal, porque bom era lá atrás, bom era na minha época, bom É. era naquele tempo. Bons tempos, né? Isso, E você já percebeu que é horrível conversar com uma pessoa que é nostálgica demais, né? Porque parece que nada serve hoje, né? isso. Nada presta. A nostalgia tem o lado bom porque assim, é legal relembrar e Uhum. é E é gostoso, gostoso. porque ela gera, né? Na definição, ela reduz estresse e ela restaura bem-estar. Isso. Ela gera o quentinho no coração. Mas a gente não tem como voltar para lá, a gente só tem como ir para frente, né? Então, aí ela vira um saudosismo negativo. E isso tem a ver com o terceiro e último tópico, Uhum, porque o terceiro e último tópico é que a saudade ela precisa ser satisfeita. uhum. A saudade, ela não é um sentimento, uma reação interna que ela poderia ficar para sempre com a gente. E o detalhe é que parece que ela tá para sempre com a gente, porque eu disse isso. A gente sempre tem saudade de alguma coisa. Sim. A gente tem saudade de quando era solteiro, aí a gente tem saudade de quando a gente não tinha filho, aí a gente vai ter saudade quando nossos filhos saírem de casa. A gente tem saudade de ver quando a gente vai visitar os pequenininhos do Radiação, ou ia pelo menos, né? Isso. A gente tem saudade de ter os nossos pequenininhos no E nosso colo. a saudade, ela, de algum jeito, ela sempre nos alcança. Se a gente Uhum, mudar daqui onde a gente mora, em algum momento a gente vai ter saudade daqui, por mais que aqui é pequeno, é difícil, é isso e aquilo, mas a gente vai ter saudade daqui. sim. Então, assim, a saudade é um conceito presente, só que a saudade ela precisa ser satisfeita. Uhum, E os discípulos, no final, eles reconhecem Jesus por meio do pão. Então, o que faz os discípulos reconhecerem Jesus é no partir do pão e na oração. uhum. Aquilo talvez remete, opa, é Jesus. E eles reconhecem Jesus. E eles dizem no final do texto, se eu não me engano, é o verso 32 do capítulo 24 de Lucas, o nosso coração não estava aquecido enquanto ele falava com a gente. Isso demonstra que a saudade ela precisa passar, ela precisa encontrar a ideia da Clarice Lispector. A saudade precisa cessar, matar a fome, matar a saudade. Então, por que que ela nunca termina? E aí, por isso eu acho que o texto é muito legal. E o conceito de solitátem e de nostalgia. Porque o que existe no mais profundo do ser humano é uma saudade íntima, lá interna, inconsciente às vezes, de um retorno para casa, de um retorno à origem. E isso, no ponto de vista bíblico, é que todo ser humano, ainda que não saiba, ainda que a cortina que o impede de perceber a realidade, o faça não perceber que essa saudade lá no fundo é uma saudade de voltar para Deus. E aí, Júnior, talvez a gente possa conectar então com o Éden, né? Com a queda, a entrada do pecado no mundo. Porque naquele momento, como Deus nos faz a sua imagem e semelhança e coloca o sopro dele em nós, mas existe a quebra, a ruptura Sim, ali, né? Em que a gente se torna conhecedor do bem e do mal, conhece a vida finita, né? Mas nos sobra, a gente mantém, a gente não perde a essa essência que Deus compartilhou conosco, que é a do relacional, que a gente fala tanto aqui no podcast, é né? o eu usei um texto de Eclesiastes no final da reflexão que diz exatamente isso numa outra linguagem, que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Isso é, a gente tem esse desejo da participação nesse De universo de voltar para Deus. casa e voltar ao equilíbrio, né? Exatamente. Uhum. Então,
E aí eu termino aqui, né? Interessante também perceber que nós não estamos na soledade, sozinhos. Sim. E que essa saudade, por mais que ela exista, mas é muito legal perceber que no meio da cortina, eles não tendo compreensão total do que está acontecendo, eles não estão tendo compreensão do que está acontecendo. Mas Jesus está com eles. Sim. A gente nunca está só. Sim. A gente tem saudade, mas Jesus já está conosco. E um dia a gente vai estar completamente. E isso é muito legal de perceber. Então, assim, toda saudade é um anúncio da necessidade do ser humano de retornar para Deus. Lindo isso. Que a gente consiga ser sensível a isso, né? E aí, a gente já engata aqui no refletir, experimentar e expressar. Por quê? Refletir. Será que a saudade de algumas coisas não tem nos impedido, não tem te impedido de viver o presente? Boa reflexão. Né? A gente precisa caminhar para frente. É isso aí. Por mais que algumas saudades sejam boas, mas a vida ela caminha para frente. E sabe o quê? Às vezes, realmente, puxa, eu gostava tanto quando a gente fazia aquilo. Onde foi que a gente perdeu aquilo? Viva o presente agora e tudo bem, o passado não volta mais. O que é que precisa ser consertado no presente para que o passado ele se torne uma boa lembrança e não uma fonte de apego? Isso aí. Né? No Experiência, a gente te convida a experimentar, preencher esse vazio da ausência com a presença de Deus e nutrir a expectativa de se encontrar com Ele. Peça a Deus a presença dele junto da sua vida e de sua família. A polícia tá passando aqui na nossa rua. E expressar, para a gente finalizar aqui ao som da sirene. Novo tempo, novo momento, novo normal. A saudade pessoal vai estar presente com constância. Lembre-se que, por conceito, ela se define pela saudade de casa. E lembre-se também, como no final da reflexão o Júnior disse, que a nossa casa ela não é aqui. Então, no pilar da expressão, deixe outras pessoas também saberem disso, que essa falta, esse vazio que existe aí dentro é uma saudade que lá na nossa essência Deus colocou no nosso DNA, que é a vontade de ser restaurado, né, e de ser trazido para junto dele num momento em que tudo isso será consumado. Né? É isso aí, eu acho que a gente tem esse desafio de expressar na sociedade, na cidade, o quanto a importância de Deus para matar essa fome que está dentro de todo ser humano. É isso aí, ficamos por aqui? Ficamos. Até quarta-feira? Isso, quarta-feira a gente continua Patriarcas, estamos quase acabando, tem umas novidades sendo preparadas aí. O que será? Pois é, a gente fala mais pra frente. E a gente começa uma nova série, o Novo Normal, justamente para falar disso. Falamos uma vez de saudade, mas a gente vai falar por 4 episódios sobre olhar pra frente. É isso aí, pessoal. Não perca. E a gente se fala na quarta-feira e se encontra no sábado. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.